Olá pessoal, eu sou o Tio Hinaldo, né? E vim aqui falar para vocês hoje sobre a certificação do Azure Administrative Associate, do exame AZ-104. Então vamos falar aqui rapidamente, né? Mas explicando tudo sobre o que é ser um administrador Azure e como é esse exame, né? O que você precisa, né, estudar, quais são as exigências, né? E como você se inscreve para o exame, né, do Azure Administrator Associate. Né? Primeiro, quem é o Azure Administrator, né? Qual a função que você está pretendendo, ou que você já até pode estar exercendo, né? Mas não tem assim claro, né? Quais são as suas obrigações, né? De fazer no dia a dia. O administrador do Azure é aquele que implementa e configura, quer dizer, instala, né, e configura os serviços do Azure, as soluções de banco de dados, as soluções. Não é que ele vai atuar no banco de dados, não é que ele vai configurar, quer dizer, ele vai instalar e manter essas funcionalidades de banco de dados, de armazenamento de arquivos, de armazenamento de dados em geral, as máquinas virtuais, principalmente também a rede, né? A rede é uma das coisas fundamentais, né? Na nuvem, né? Azure e qualquer outra nuvem, da AWS também, né? Então esse é o dia a dia do administrador do Azure, tá? A certificação, essa Z104, é uma das poucas em que você consegue com apenas um exame. Você vai, se estuda para o AZ104, passa e você já é administrador. Eu acho que você deveria, pelo menos, estudar, né, e tentar, né, fazer o exame também para o AZ900, que é o básico. Né? Se você é muito cru ou não está trabalhando ainda em nuvem, né, e você quer começar a trabalhar, eu aconselho você começar com o nosso curso de AZ900, que é grátis, tá? Você só se inscreve lá no site do tinal.com e é grátis o curso. Você pode fazer que ele vai te dar o fundamento. O que é a nuvem Azure? Quais são esses serviços que você vai gerenciar? E aqui você vai aprender, vai estudar para fazer a certificação de administrar mesmo, do dia a dia. Agora também, a partir desse ano, né, depois da pandemia e tal, essa certificação do AZ104, ela também é pré-requisita agora para Azure Solutions Architect. Né, que você antigamente você fazia até abril de 2022, você faria 2 exames, o AZ303 e o AZ304 para passar. Agora você só precisa do AZ305, que é um novo exame que a gente está aqui já disponível, né, nos cursos do Tio Hinaldo. E só que você, em vez de 2 exames, é um só, mas só que como pré-requisito tem que ter o AZ104. Então, em vez de você ter o AZ104, o AZ103, o AZ303, desculpe, 304, você vai ter que ter só o AZ104 e o AZ305. Vai ser muito mais fácil agora de ser a arquiteto. O arquiteto normalmente é um pouco mais, né, que o Azure Administrator, tá? Ele trabalha com o futuro. Mas a gente vai falar isso quando for falar da certificação do arquiteto. O que é cobrado, né? Quais são o que você tem que vai estudar na certificação do Azure? Né? Você vai estudar, né? E o que você tem que saber para passar no exame? A identidade e governança, que é parte do Azure AD, né? Como é que você coloca os usuários, né? Segurança de usuário, cadastro, grupos e assim por diante. Implementar e gerenciar armazenamento, né? Blobs, compartilhamento de arquivos, filas e assim por diante. Implementar e gerenciar recursos de computação, que é as máquinas virtuais, os clusters, os Kubernetes, toda essa parte aí que está a ver com computação. Gerenciar a rede, isso é importante, você vê que aqui é o item com maior percentual, tudo é 15-20, 15-20, 20-25, e rede, que é a parte de computação, e rede é 25-30, pode ser até 30% da sua prova é rede. Por quê? Nada funciona no Azure sem uma rede. Né? Apesar na nossa empresa também, nada, se você desligar a rede, ninguém fala com ninguém, nada funciona. Então é a mesma coisa. E por fim, né, vai falar de backup, né, de monitoramento, que é o dia a dia de você manter os seus serviços. Como é o exame? O exame normalmente são 60 questões que você vai ganhar na prova. Não é sempre, mas de tempos em tempos a Microsoft também coloca questões práticas. Tanto é que eu botei um asterisco assim, porque nos últimos meses ela não vem cobrando as questões práticas, por questões do Azure mesmo, que está sendo muito usado, então deu alguns problemas as questões práticas no dia a dia, então nem sempre eles cobram a parte prática, mas também são bem simples, né? Não é assim, criar um armazenamento, criar uma máquina virtual, não é nada do outro mundo. As outras questões, não existe nenhuma questão que você tenha que criar um código, né, copiar ou escrever alguma coisa. Todas as questões, mesmo aquelas que envolvem código, tá, normalmente você seleciona o comando certo, o código certo.
tá? Você não tem como escrever o código, né? Você vai selecionar isso. Então, é por isso que eu sempre digo que um exame bem simples, né? Simples no sentido que você não precisa ficar super expert em códigos, né? Em programação. Apesar de você ter que entender um pouquinho. O exame tem 2 horas e meia, sendo que a primeira meia hora não conta, porque é para você ler as instruções, né? E o resto, sim, são 2 horas de exame. O legal é que a partir, né, de 2021, você consegue fazer o exame, se você quiser, em português, né? Então ele agora tem a opção de fazer em inglês ou em português. Tá? Muita gente estava requisitando isso no Brasil, e há muitos anos, tem uns 3 anos que a Microsoft não lança nada em português, e eles voltaram a lançar, né, exames em português. Então o AZ900, o AZ104 já tem em português. Tá? Isso é para algumas pessoas, né? Apesar de eu achar que o inglês é fundamental, né? Tá? Mas você quiser e não tiver assim, uma proficiência em inglês, você pode fazer em português. O bacana de fazer a prova em português, não, mas eu entendo o inglês, eu acho que eu vou fazer em inglês, acho que eu entendo melhor. Sem problemas, se você marcar a prova em português, você consegue, durante a prova, durante o exame, ver a questão original em inglês. Né? Então, se você tiver dúvida, né? Se o seu inglês é mais ou menos, nem é muito, nem pouco, mas então você às vezes prefere inglês porque acha que é mais fácil de entender, mas não entende tanto, então você pode pedir para vir em português e você consegue ver a pergunta em português e em inglês. Se você se inscrever em inglês, você não tem a opção de ver em português, tá? Então o português tem essa manha, né? Essa coisa interessante que você se inscrever em português. Onde eu me inscrevo, né? Lá nesse sitezinho lá na Microsoft, só procurar no Google, né? Exame AZ104. Dê preferência de fazer esse cadastro pela própria Microsoft. Tem outros provedores aí, gente que traz umas opções, às vezes até interessantes, às vezes nem tanto. Tá? Então o confiável mesmo é esse link aqui, né? Que é o Learn Certification Exams /Z104. Normalmente é a primeira ou a segunda coisa que o Google mostra se você procurar pelos exames Microsoft. Ele custa $100 no Brasil, então ele é mais barato. Tome esse cuidado de dizer que você está no Brasil, porque ele nos Estados Unidos está custando $160, né? E no resto do mundo, o brasileiro é um pouco mais barato. E lembre que você tem que ter um cartão de crédito internacional, que vai pagar em dólar, né? Pode ser temporário, alguma coisa. Não, você precisa pagar, só pode pagar com cartão de crédito, não tem outra forma de pagamento. E ele tem que ser internacional, tá bom? Não tem como fugir disso. Tem alguma outra dúvida? Vá no meu WhatsApp, entra nas minhas mídias sociais, não tenha medo, fale comigo. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês aí nessa início de caminhada, né, para o exame AZ104. Vamos lá? Vambora, gente. Vamos estudar!